Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Eu me chamo Felipe Moreira, sou terapeuta neurosistêmico. Também sou professor na formação em terapia neurosistêmica. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso grande amigo Osmanito Torres por abrir esse espaço para que possamos falar de terapia, para que possamos falar sobre desenvolvimento humano e, acima de tudo, sobre falar sobre vida. E também gostaria de agradecer a você que está aqui, nos assistindo, acompanhando todo esse conteúdo, pois isso já mostra um grande diferencial. Diferente de muitas pessoas que estão aí perdidas, buscando encontrar a solução, buscando encontrar um rumo para suas vidas, mas muitas vezes de maneira equivocada. Você está aqui nos assistindo, acompanhando este canal, acompanhando esses conteúdos, em busca de um desenvolvimento, em busca de aprendizado. E hoje eu estou aqui para falar sobre como se posicionar diante da vida, pois é esse o meu propósito hoje. É isso que eu faço. Ajudo pessoas a se posicionarem diante da vida. Mas afinal de contas, o que é se posicionar diante da vida? Se posicionar diante da vida é entrar no fluxo contínuo da vida, num fluxo que segue, num fluxo onde as barreiras irão aparecer sim, porém você irá conseguir superá-las de maneira muito mais fácil. Constantemente recebo pessoas, atendo pessoas que não sabem nem quem são ou o que fazem aqui. Chegam totalmente perdidas, totalmente desoladas. Muitos buscam o que eu costumo, muitos que estão nessa busca, eles buscam algo que eu chamo de FBI. Mas não é o FBI dos Estados Unidos. Mas como assim, né, buscar o FBI? Muitas pessoas na sua busca para melhorar suas demandas, para melhorar as suas dores, para resolver os seus traumas, buscam o FBI. E o que é o tal do FBI? O FBI é uma brincadeira que eu faço com alguns dos meus clientes, que quer dizer farmácia, bar e igreja. FBI. Quantas pessoas não buscam a resolução de suas questões nesses lugares? E muitas vezes acabam até se afundando mais. Porque buscam lá fora aquilo que está aqui dentro. Mas a busca interior não é fácil. Olhar para dentro não é fácil. E eu sou prova viva disso. Porque durante muitos anos eu busquei lá fora. Com medicamentos, com religião, de diversas formas, entender o que de fato acontecia aqui dentro de mim. Durante 13 anos sofri com uma depressão, que eu não sentia, eu não tinha rumo, não via sentido na vida. Porém, como venho de uma formação, né, os meus pais eram espíritas, eu, na minha infância, me envolvi muito com essa parte do espiritismo, estudei muito, até que um dia uma vizinha, que ela era adventista, ela me convidou. Eu devia ter por volta de 10 anos de idade. Ela me convidou para conhecer a igreja. E então eu cheguei para minha mãe, né, e perguntei para minha mãe se eu podia ir. E ela prontamente falou: é claro, você caminhe, você busque aquilo que vai te fazer bem. E ali eu comecei uma busca incessante para tentar entender o que estava acontecendo ali dentro de mim. Desde criança, sempre fui fascinado pelo ser humano.
pelo desenvolvimento do ser humano, pela mente humana. Sempre busquei ler, busquei entender como o ser humano funcionava. Porque eu não admitia, para mim não fazia sentido as pessoas, 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas, sofrerem e serem simplesmente iguais. Para mim não fazia sentido 6 bilhões de pessoas serem da mesma forma. E eu queria entender, tá, mas todo mundo tem um cérebro semelhante, né, parecido, mas cada um tem uma informação diferente. E então, como eu tinha um conhecimento, né, que eu já vim de infância da parte espiritual, falei, então vamos buscar, né, de outras formas. E aí fui dentro das religiões. Conheci o Adventista, conheci Batista, a Igreja Batista, fui para a Católica, estudei catolicismo, catequese, não cheguei a fazer primeira comunhão, mas passei anos frequentando missa. E a minha busca continuou, porque a resposta eu não encontrava. Me aprofundei mais no espiritismo, depois me aprofundei nas religiões orientais, budismo, shintoísmo, estudei sobre hinduísmo, comecei a estudar sobre a história, as mitologias que estavam por trás de tudo isso, e cada vez mais a minha curiosidade, ela se aguçava. Entender como o ser humano funcionava só me fascinava cada vez mais. Porém, mesmo com todo essa caminhada, com toda essa jornada, eu caí sim em depressão. Porque com 16 para 17 anos, o meu mundo, o mundo que eu tinha criado, o mundo que eu idealizava, ele ruiu completamente. Minha mãe, que era tudo para mim, era simplesmente tudo para mim. Era quem era meu porto seguro, minha mãe era meu norte. Ela adoeceu, ela precisou passar por um processo cirúrgico que a impossibilitou de muitas coisas. Ela passou 2 meses internada na Unicamp, em Campinas. E durante esses 2 meses, ela ficou 7 dias em coma, 7 dias em coma. Ela teve diversos transtornos e no dia do meu aniversário de 16 para 17 anos, quando eu fui visitar a minha mãe na Unicamp, eu me lembro até hoje que era um domingo, ver minha mãe deitada numa maca, com um dreno na cabeça, com um olhar estático e sem saber que eu estava ali, sem saber sequer quem eu era. Aquilo ali para mim, meu mundo caiu, meu mundo ruiu. E diversas vezes clamei a Deus, clamei às entidades, clamei a todos os santos para que levasse a minha vida e deixasse ela viva. Porque ela era tudo para mim. E nesse processo eu fui somente me afundando. Minha mãe é viva, sim, até hoje. Já fazem 14 anos que isso aconteceu. Porém, ela ainda não teve uma recuperação completa. Muito pelo contrário, ela ainda é 100% dependente. Totalmente lúcida, mas 100% dependente. E durante muitos anos, eu ainda continuei buscando, só que ainda agora mais ainda, porque eu queria salvar ela. Eu queria ajudar ela. Eu tinha um propósito ainda maior que era ajudar a minha mãe, que era o meu mundo, que era o meu porto seguro, a sobreviver, a voltar a ser quem ela era. E fui. Continuei minha busca. Me aprofundei ainda mais nas religiões, buscando e buscando, só que
sem chegar a lugar nenhum. Apesar de ser apaixonado pela mente humana, a psique humana, eu não tinha condições de fazer uma faculdade. Porque quando eu completei 18 anos, eu cuidava da minha mãe. Não trabalhava. Passava o dia todo com ela. Eu venho de família humilde, que também não tinha condições de me pagar uma faculdade. Prestei ainda assim um vestibular, queria fazer psicologia. Passei, ganhei bolsa, porém, a cidade onde a faculdade era ficava a 45 quilômetros de distância de onde eu morava. E eu não tinha como ir. Não tinha como fazer aquela faculdade. Mais uma vez, os sonhos vão indo por ralo abaixo. Porém, se eu tivesse desistido ali, eu não estaria aqui hoje, falando aqui com vocês. Pois eu continuei minha busca assim. Até que cheguei a um ponto onde comecei a buscar a ciência também, para entender o que tinha acontecido com a minha mãe. Porque nem os médicos até hoje sabem explicar com exatidão o que aconteceu com ela. E eu não achava aquilo possível, eu falava, não tem como. E então eu comecei a buscar na ciência também. Comecei a me aprofundar, psicologia, comportamento humano, hipnose, hipnoterapia. E ali eu achei um mundo ainda mais fascinante. Algo que me fascinou de maneira muito mais profunda. E fui, me aprofundei. Me aprofundei, estudei, até chegar onde eu estou hoje. Como um terapeuta neurosistêmico, como professor em terapia neurosistêmica, porque eu não parei na minha vida. Mas durante muito tempo nessa minha jornada, eu estava perdido, buscando encontrar uma saída, buscando encontrar uma solução. Ou melhor, tentando salvar a minha mãe e deixando de viver a minha vida. E agora eu gostaria de te fazer uma reflexão. Será que você, que está aí me assistindo agora, será que você está vivendo a sua vida? Se você não está vivendo a sua vida, alguém está vivendo. Ou você está permitindo que alguém viva a sua vida. E é isso que constantemente eu vejo. Porque eu me posicionei diante da vida. Eu me posiciono diante da vida hoje. E ajudo pessoas a se posicionarem diante da vida. Mais uma vez eu digo que eu sou a prova viva de que é possível. Talvez vocês tenham visto a live com o professor Jailson Pinheiro, e ele fala sobre o fluxo da vida, né? Sobre o fluir. E eu costumo dizer que a vida é igual a um rio, é um fluxo contínuo, e ela segue para o mar. Ela não volta para a nascente. E mais uma vez eu te pergunto, você está vivendo a sua vida? Porque se você não está vivendo, alguém está vivendo. Será que você não está como espectador, apenas assistindo a vida passar, apenas assistindo o tempo passar, tentando salvar alguém, ou esperando que alguém te salve, ou esperando que venha um Salvador e te tire de onde você está?
Porém, a única pessoa que vai conseguir te fazer sair do lugar é você mesmo. Buscando compreender o que está aí dentro. E olhar para dentro não é fácil, dói. Porém, é libertador. Para que eu pudesse me posicionar diante da vida, eu precisei quebrar muitas barreiras internas. Trabalhar meus traumas, trabalhar minhas dores, trabalhar minhas feridas, trabalhar as minhas carências emocionais e entender que eu não ia conseguir salvar minha mãe. E eu não vou conseguir salvar minha mãe, porque isso depende dela. Porém, se ela não se permitir o processo, o que eu posso fazer? E quantas pessoas à sua volta talvez você também esteja querendo salvar, querendo que essa pessoa saia desse lugar de onde ela está? Mas será mesmo que ela está pronta? Será mesmo que ela está disposta a buscar? Será mesmo que ela está pronta para seguir? Da live com o André Fernandes, ele falou muito também sobre os traços de caráter, né? E os traços de caráter é justamente a matéria que eu ensino na formação em terapia neurosistêmica. E os traços de caráter nos mostram muito sobre as nossas dores vividas em nossa infância, sobre como nossa mente molda a nossa vida baseado nas dores da nossa infância, dos traumas. Mas ainda temos uma visão negativa sobre o trauma. Porém, o trauma, a dor, a doença, ela serve para nos manter vivos. Elas são sinais, elas são alertas. Enquanto continuarmos olhando o trauma como algo ruim, enquanto continuarmos olhando o trauma como algo que só vai te levar para o buraco, nós não conseguiremos sair do lugar. Porque por conta dos seus traumas, por conta de suas vivências, que você está aqui hoje. Talvez seguindo sim por caminhos equivocados, assim como eu segui lá atrás. Porém, hoje, ao me posicionar diante da vida, eu entro num fluxo, no seguir, no ir adiante. E o seguir não quer dizer que você vai simplesmente largar tudo para trás, mas você passa a se priorizar. Coisas que muitas vezes aí fora é visto como egoísmo, é visto como algo ruim, como falta de humildade. Porém, se você não se priorizar em sua vida, porém, se você não se posicionar em sua vida, as pessoas vão te colocar aonde elas quiserem. As situações vão te colocar aonde elas quiserem. E você simplesmente vai sentar e chorar ou reclamar? Ou tomar consciência de que você é prioridade na sua vida? De que só você é capaz de segurar as rédeas da sua vida e seguir adiante? Como eu citei agora há pouco, constantemente eu atendo pessoas que falam: ah, minha mãe é isso, meu pai é aquilo, meu marido, minha esposa, meu filho, meu cachorro, meu papagaio. E então eu pergunto: mas você está vivendo a sua vida? Ou você está vivendo a vida do seu cachorro, do papagaio, do marido, do gato, da esposa, do filho?
E é exatamente isso que é se posicionar diante da vida. É você se colocar no seu lugar, sendo prioridade na sua vida. Entendendo, sim, que as dores continuarão, que os traumas continuarão, porém que somente você é capaz de sair do lugar. Buscando ajuda, sim, buscando compreender, buscando aprender, porque como nosso grande professor e meu mentor também, professor Jailson Pinheiro, ele nos diz, ele nos ensina e é o que nós seguimos mostrando para os nossos clientes. Terapia é aprendizado. Pois se você não aprender nada, você não sai do lugar. Tem uma citação de um livro, eu não me recordo agora, mas depois, se vocês quiserem, deixem aí no chat, eu vou pesquisar e coloco o trecho do livro para vocês, o nome, que ele fala o seguinte: estava andando na rua, caí num buraco. Briguei, xinguei, a culpa é do buraco. Demorei para sair, saí do buraco. Segundo dia, estava andando pela mesma rua, caí no mesmo buraco de novo. Briguei, xinguei, a culpa é do buraco. Porém, eu saí mais fácil. Terceiro dia, estava andando pela mesma rua, caí no mesmo buraco de novo. Parei, refleti, aprendi, saí do buraco. Quarto dia, peguei outra rua. Perceba que o buraco iria continuar ali. O buraco não vai sair porque você quer. E é muito fácil culpar o buraco. Só que o buraco não vai sair dali porque você está brigando com ele. O buraco não vai sair dali porque você está culpando ele. Mas enquanto você não aprender que a única solução é você pegar outro caminho ou desviar desse buraco, você vai continuar caindo aí. Pois a vida vai fazer com que você caia diversas vezes no mesmo buraco. E aí talvez agora vocês acabem refletindo, aquele amigo, aquele conhecido, que ele sai de um lugar, que ele sai de uma religião, que ele sai de um dogma, que ele sai de uma doutrina, que ele sai de um relacionamento. E no outro dia, ele está no mesmo buraco de novo. Mas por que raios ele caiu no mesmo buraco de novo? Porque ele não aprendeu. Porque o sistema nervoso daquele ser humano jogou ele naquele buraco para que ele pudesse aprender alguma coisa. Para que ele pudesse entender alguma coisa. Ou também para suprir as demandas emocionais, as carências emocionais dele. Agora, se ele não aprende, se ele não resolve as carências emocionais dele, ele vai sair desse lugar do ponto A, ao chegar no ponto B, ele vai cair de novo. E quantas vezes na nossa vida não passamos por isso? Quantas vezes você já não ouviu alguém falar, seja um colega, às vezes um parente, estou no fundo do poço. Estou lá no buraco, estou no fundo do poço. E diversos clientes já me falaram isso. Estou no fundo do poço. E sabe o que eu falo para eles? Agora que você chegou no fundo do poço, você só tem um caminho para seguir. Porque no fundo do poço, o único lugar para você sair é para cima. Se você tivesse no metade do caminho, ainda tinha como cair mais um pouco. Agora, se você está lá no fundo, por mais que você continue cavando, você ainda vai estar no fundo.
Então, a única possibilidade é subir, é a saída. Então, aprenda, compreenda, busque resolver as demandas que você tem aí dentro, as carências, a fidelidade melancólica, né? O que é a fidelidade melancólica? Meus pais são assim e eu preciso ser assim, porque eu tenho necessidade de ser aceito, porque eu tenho necessidade de ser acolhido, porque eu tenho necessidade de ser visto, porque, como o professor Jailson também falou da questão da antropologia, nós somos seres sociais e precisamos estar em grupos para sobreviver. E isso já vem de lá de trás, é pré-histórico. E grande parte dos nossos traumas, grande parte das nossas dores estão em cima disso. Porém, é possível sim você compreender e você seguir. E você só vai conseguir fazer isso quando você se posicionar, acolher as suas dores, compreender as suas dores. E não simplesmente colocar elas dentro de uma caixa. Talvez numa caixa de tamanho médio, ou talvez num um frasquinho pequeno, que você vai na farmácia e paga R$ 10, porque é isso que acontece. As pessoas pegam suas dores, pegam seus traumas e colocam dentro de uma caixinha, com as pílulas mágicas, dentro de um frasquinho, com as gotas mágicas, dentro de um livro com as palavras mágicas, ou dentro de um copo com um líquido mágico. Lembra do FBI? Será que isso vai de fato resolver as suas dores? Vai de fato fazer com que você saia do lugar, com que você aprenda e entre no fluxo da vida? Será que isso de fato vai fazer com que você evolua, com que você cresça, com que você se posicione? Pois é. Mas torna a dizer que isso é totalmente possível. Como eu citei, o rio ele segue para o mar, ele não volta para a nascente. E muitas vezes para sermos aceitos pelos nossos pais ou por acharmos que só assim seremos aceitos, nós seguimos o caminho que eles seguem, voltando para trás. Vivendo a vida dos nossos pais, vivendo a vida dos nossos irmãos, deixando de viver, deixando de seguir, deixando de realizar, muitas vezes deixando de sonhar. E uma vez eu ouvi uma frase, eu não me recordo a pessoa, mas faz muito tempo que um dia ela me disse: se você quer matar um homem, mate os sonhos dela. Pois um homem sem sonhos é um homem sem vida. E essa frase, ela me marcou muito, muito. Porque durante muitos anos eu não sonhei. Porque eu vivi a vida de outra pessoa. E como é que eu vou sonhar algo se eu não vivo a minha vida? Como é que eu vou almejar? Como é que eu vou querer algo se nem vida eu tenho? Quantos de vocês talvez tenham perdido a esperança?
Tenho perdido a capacidade de sonhar. Quantos de vocês deixaram de viver por apenas seguir um caminho, por não conseguir olhar nada à sua volta? Quantos de vocês estão apenas existindo? E agora, mais uma vez, eu te convido a refletir. Será que você merece isso? Será que você é merecedor da vida que você está vivendo? Ou será que você merece muito mais? Será que você consegue sair do buraco, aprender, evoluir? Isso eu posso te garantir que sim. É totalmente possível sair do buraco. Agora, para saber se você merece ou não, somente quando você, de fato, está no eixo, no prumo. Existem diversos caminhos, existem diversas formas de você chegar a essa conclusão. Eu estou falando que o único caminho que você tem que seguir é esse. Eu estou falando do caminho que eu segui e que eu posso te ajudar nessa caminhada. Porque é algo que eu também aprendi com uma professora na minha jornada de terapia é que o terapeuta só leva o seu cliente até onde ele já foi. Então, quando a gente percorre um caminho, quando a gente chega a um lugar, quando a gente chega a um ponto, fica mais fácil para levar alguém. Porque imagina que você vai em algum endereço, numa cidade que você vai visitar um parente distante em uma outra cidade e você não sabe o caminho. Você vai lá, você vai colocar no GPS, pode ser que você se perca no meio do caminho, mas vai chegar uma hora que você vai chegar no seu objetivo. Você vai chegar no seu ponto, você vai chegar na casa desse parente. Talvez você tenha demorado 2, 3, 4 horas para achar o endereço, mesmo usando um GPS. Talvez tenha se perdido no meio do caminho, mas ao final você chegou no seu objetivo. Você conheceu um caminho. Aí então, no dia seguinte você volta para sua casa. Porém, você já volta mais fácil, porque boa parte do caminho você já conhece. E então, na semana seguinte, você vai novamente para a casa desse parente. Porém, aquele trajeto que você fez em 2, 3, 4 horas, você faz em meia hora. Mas por que você fez em meia hora? Porque você aprendeu o caminho. E se no mês seguinte você for levar alguém para visitar esse parente seu, você vai seguir pelas mesmas meia hora. E é isso que eu faço. Eu trilhei um caminho, passei por diversas questões, por diversos problemas. Porém, hoje ajudo pessoas de maneira assertiva, de maneira rápida, de maneira objetiva, a chegar no seu ponto, a chegar aonde ela almeja. Pois com cada cliente que eu atendo, com cada pessoa, com cada história que eu escuto,
eu também aprendo. Pois a cada dia é uma grande aula. E torno a dizer, né, torno a citar o grande professor Jailson Pinheiro, tudo é aula. Pois se observarmos à nossa volta, absolutamente tudo o que acontece à nossa volta tem algo a nos ensinar. Mas será que estamos prontos? Será que estamos preparados para enxergar? Fica aqui mais uma reflexão. Então, eu gostaria de finalizar esse vídeo, de finalizar esse tempo aqui com vocês, mais uma vez agradecendo por esse espaço, agradecendo ao grande amigo Asmanito Torres por esse belíssimo trabalho que ele vem fazendo, por esse belíssimo trabalho de mostrar o caminho. Porque ele também trilhou, porque ele também perpassou por diversos caminhos equivocados. E hoje, ele ajuda pessoas a seguirem de uma maneira mais fácil, através do conhecimento, através do aprendizado. A sua história, a história de você que está aqui me assistindo, é a sua maior riqueza. A sua história é seu maior trunfo. A sua história é seu maior tesouro. E a sua história é a sua maior força. Por mais difícil que você esteja passando, por mais dificuldade que você esteja passando, olhe para trás e veja tudo que você já percorreu. E se você precisar de ajuda, procure. Vá atrás. Porque uma caminhada sozinho, ela é mais longa, ela é mais cansativa. Agora, quando caminhamos com alguém ao nosso lado, ela fica mais leve. E se caminharmos com alguém ao nosso lado que ainda sabe o caminho, ela fica mais rápida. E aqui eu me coloco à disposição a cada um de vocês que quiserem se posicionar diante da vida, que quiserem entender, que quiserem olhar para dentro, compreender as suas dores, compreender que os traumas que você carrega podem ser uma fonte de grandes recursos nessa sua jornada. Se você estiver pronto e disposto, eu estou aqui te esperando. Eu deixarei os meus contatos com o Osmanito, talvez ele deixe aqui na descrição, mas se você quiser entrar em contato, meu Instagram é @terapeutafelipemoreira, meu site terapeutafelipemoreira.com.br e meu e-mail terapeutafelipemoreira@gmail.com. Será um prazer enorme te receber, será um prazer enorme te ajudar nessa jornada para que você possa se posicionar diante da vida. Pois você merece. Basta você se permitir. Fica aqui, mais uma vez, meus agradecimentos. Um fraterno abraço a todos. Fico à disposição e nos vemos em breve. Até mais.